Nem todo aumento de bolsa escrotal, de testículo, tem relação com câncer, ok? E a gente tem que falar isso para o nosso paciente, deixar o paciente tranquilo, porque muitos deles chegam no nosso consultório ansiosos e isso dificulta, às vezes, o segmento desse paciente. Então, a gente tem que deixar ele mais tranquilo que muitas doenças benignas podem causar aumento de volume escrotal. Quer um exemplo? Hidrocele. O que é a hidrocele? É o acúmulo de líquido dentro da bolsa escrotal. Isso pode acontecer em indivíduos mais jovens, né? Geralmente é um quadro mais arrastado, uma evolução de meses, muitas vezes até de ano, né? Então o escroto vai aumentando o volume dele por conta de acúmulo de líquido, né? Uma outra situação que pode levar ao aumento de volume escrotal é a varicocele. O que é a varicocele? É a dilatação, a varize, né, das veias do escroto, do testículo, né? Por algum motivo, essas veias não funcionam bem, existe uma congestão venosa e muito líquido acaba se acumulando no escroto e levando ao aumento de volume. Sabe uma outra situação que também é muito frequente? A orquiepididimite. A orquiepididimite é o que? É uma infecção do testículo e do epidídimo. Isso pode levar a um aumento de volume também da bolsa escrotal. E existem várias outras situações benignas aí que a gente poderia falar. Por exemplo, torção de cistos, torção do próprio testículo, torção de dátide de Morgane, cistos de epidídimo. Então, existem várias situações que levam ao aumento de volume e podem deixar nosso paciente muito preocupado. E existe também, obviamente, a situação do tumor maligno, tumor de testículo, que geralmente acomete indivíduos mais jovens, é bem mais raro em indivíduos de faixas etárias mais altas, né? Em indivíduos mais velhos. Então, a gente tem todo esse contexto que nos ajuda a entender e a estimar o risco de estar diante de um câncer de testículo. Então, a gente pode muito bem tranquilizar o nosso paciente, baseado na nossa entrevista. O exame físico é fundamental. Alguns exames complementares podem ser necessários, como, por exemplo, ultrassom, né? Às vezes alguma avaliação laboratorial de marcadores para tumor, mas tudo isso é fundamental e passa pela entrevista e pelo conforto do paciente. Importante deixar claro para ele que muitas vezes estamos diante de uma situação favorável e benigna e não é necessário tanta preocupação, tanta ansiedade assim. Então, passemos isso para os nossos pacientes e façamos uma boa orientação e, primeiro de tudo, procurar um especialista, um urologista para avaliar bem esse caso.